Ainda falando sobre outra chaga do Brasil, né, que é as drogas, a guerra às drogas, que consome bilhões dos estados brasileiros há décadas e mais décadas. Vale a pena mencionar nesse sentido que um levantamento do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania mostrou recentemente que só no ano passado o combate às drogas no Brasil custou 7,7 bilhões de reais do orçamento não só do Distrito Federal, da Bahia, do Pará, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, de São Paulo. Para vocês terem uma noção, em São Paulo o valor ultrapassou 3,7 bilhões. E claro que esse orçamento foi bem alocado em determinados momentos, com tantas operações, apreensões e detenções, mas evidentemente que fica a dúvida, porque o problema ainda é avassalador. Então, será até que ponto que esses recursos estão sendo bem alocados? Essa é o X da questão. Quero propor essa discussão aqui também. Mais uma daquelas situações, gastando bem, gastando mal, falta dinheiro, não falta? Pelo visto, não. É um péssimo gasto, porque a gente vê todos os anos as drogas ganhando a guerra às drogas. E assim será enquanto a demanda for tão grande que faça com que esse mercado ilícito seja tão lucrativo. Então, na minha visão, a gente precisa mudar o paradigma. Para que o crime deixe de ser lucrativo, nós precisamos retirar do crime mercados que são extremamente lucrativos. Precisamos tratar adultos como adultos e redirecionar o foco e os recursos da segurança pública e do sistema de justiça criminal para os crimes contra a vida, que são um escândalo no Brasil. Quando a gente olha todas as taxas de resolução dos crimes de homicídio, de furtos e roubos, é um escárnio. A gente tem muito mais chance de que esses criminosos fiquem impunes do que sejam efetivamente processados e punidos. Enquanto isso, estamos jogando no lixo os recursos da guerra às drogas. Então, na minha visão, já passou da hora do Estado brasileiro assumir que perdeu a guerra às drogas e mudar o paradigma do enfrentamento dessa questão. Mas você há de convir comigo que também a gente tem que ter um certo cuidado com a narrativa de que busca legalizar o consumo de drogas como uma solução também diametralmente oposta. Amsterdã, que o diga, liberou, era num bairro, foi para algumas regiões, depois para a cidade inteira, virou um santuário de dependentes químicos e todo tipo de devassidão, e hoje em dia recuaram para o início, para a estação zero desse processo em Amsterdã, capital holandesa, que só está efetivamente legalizado em um bairro, até onde me indica. Não é isso, Jess? É isso mesmo, e eu entendo o argumento do Mano, mas eu tento discordar porque eu acho que o Brasil perdeu todas as guerras. Então, se a gente for fazer esse mesmo levantamento para a guerra contra a corrupção, se a gente for fazer para a guerra contra sequestros, todos esses a gente perde normalmente. Por quê? Porque existe uma impunidade no Brasil que dita a regra e vence. Se for assim, não vale a pena gastar dinheiro para combater o PCC, porque a gente está longe de conseguir. E eles têm dado uma surra em várias frentes, expandido até mesmo para a Europa, como a gente noticiou aqui recentemente. Então, no final das contas, eu acho que a discussão em torno desse tópico é uma discussão que, para esse argumento fazer sentido em um certo grau, ele precisaria de uma legalização ampla de todas as drogas. No Brasil, se discute muito sobre a maconha, que seria a droga aí que, em questão, muita gente defende a legalização. Mas qual que é a droga mais lucrativa do tráfico de drogas? A cocaína. Então, a gente vai discutir se a gente vai legalizar a cocaína, quais são os impactos disso na saúde pública. Nós não temos habilidade de fiscalizar nada. A fiscalização no Brasil está muito ruim em vários setores, até mesmo a questão do álcool. E quando a gente olha para isso, eu acho que acaba gerando um problema ainda maior. Mas muito mais do que isso, quando a gente vê qual que é o aspecto dessa guerra às drogas. Mesmo países que legalizaram as drogas, como o caso do Uruguai, que legalizou a maconha, o tráfico de drogas ainda acontece, o tráfico de drogas ainda é forte, as facções ainda brigam entre si. Agora, pera lá um pouquinho. É diferente, mas é fato totalmente isso. Diferente. Não, eu quero muito... Vamos trazer fato. o PP. Estou doido para trazer o PP para esse circuito aqui também dessa discussão. Fica à vontade, fica à vontade. Não, primeiro que não dá para comparar o Uruguai com o Brasil, com qualquer país do mundo que legalizou o uso de drogas. No Uruguai, a regulação é tão pesada e tão estrita que a pessoa que tem a receita para adquirir maconha não consegue adquirir maconha. Agora. Ou seja, o problema do Uruguai é um problema de regulação. Esse é o primeiro aspecto. Não dá legalizou o suficiente, então. Dá para você comparar. Socialista no Uruguai. Não dá para você comparar maçã com banana. Esse é o primeiro ponto. Repare bem. O segundo ponto que eu acho importante destacar, o Mano tem razão, né? Na guerra às drogas, a gente está levando pancada das drogas o tempo todo. Nós temos que olhar a situação das drogas de uma forma diferente. Não dá para a gente fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. O PCC está crescendo cada vez mais. As pessoas
Mas não estão consumindo cada vez mais drogas. Ou seja, em todos os aspectos, né, a gente está perdendo essa droga. Então, nós temos que pensar política em relação à droga de forma diferente. E não é legalizar, é regular. É pensar de forma diferente, não é? Agora, existe um estudo que eu gosto muito de falar, o Marinho, que é do Tom Hart, lá da Faculdade de Colômbia, que ele fala que do universo de usuários, né, de drogas, né, que usam drogas de forma social, apenas em 10% desse universo, apenas 1% tem algum tipo de problema. O normal é a pessoa usar droga de forma recreativa e não ter nenhum tipo de problema. Então nós vamos focar os nossos esforços da força policial para combater essas pessoas, esses usuários? Claro que não. Essa não é uma política inteligente. A política inteligente é você focar a segurança pública naquilo que é mais importante, que é o crime contra a vida, que é realmente pegar os traficantes de drogas naquilo que é mais pesado do que a cocaína, do que a maconha, e por aí vai. Então está completamente errado e equivocado. Agora, como diria Ciro Gomes, devagar com o andor, porque o santo é de barro, meu caro Mano Ferreira. Até porque a Secretaria de Justiça e Cidadania do próprio Distrito Federal esclareceu que os recursos que o estudo diz estarem sendo gastos com o sistema penal, na verdade foi gasto com ressocialização de presos, pauta tão associada aí aos garantistas, né? aos progressistas garantistas penais. E aí, como é que fica? Preciso ver os detalhes desse estudo, né? Para entender Repare se o bem, estudo veja bem. pegando aquilo que é adequado. Mas o ponto é, não sei qual o volume exato de recursos, mas o fato de nós estarmos utilizando o aparato do nosso sistema de justiça criminal com o foco na guerra às drogas, enquanto temos um índice de resolução de homicídios tão vergonhoso, na minha visão, já é suficiente para que a gente reveja essa política, porque nada pode ser mais prioritário do que a efetivação do direito à vida. Enquanto homicidas tiverem mais probabilidade de ficarem impunes do que serem efetivamente punidos com o devido processo legal pelos seus crimes, nós não seremos um país sério. Então, na minha visão, não faz qualquer sentido falar em guerra às drogas enquanto sequer o direito à vida é garantido e assegurado pelo Estado brasileiro.